criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, 3 situações envolvendo adolescentes chamaram a atenção da mídia em Cuiabá, em Mato Grosso. Uma delas, a divulgação de estupros na rede, na internet, na web. Outra, o caso de um adolescente que deu soda cáustica para colega beber. E outra, a morte de um dentista e que havia envolvimento de adolescentes. Todos esses casos acabam parando na Delegacia Especializada do Adolescente. E sobre estes assuntos que são diferentes, nós vamos conversar hoje com a delegada da DEA, Anaíde Barros. Muito obrigada pela sua presença na Rede TV, delegada. Vamos contar um pouco sobre a estrutura, né, da delegacia hoje. Como é que está? A senhora já tem alguns meses que assumiu essa delegacia, né? Como é que está o atendimento da DEA aqui em Cuiabá? Então, nós assumimos lá aproximadamente 4 meses, né? Nós estamos dando uma nova roupagem para a estrutura física da unidade. Lá na DEA, todos os procedimentos que nós recebemos, eles viram procedimento, todos os boletins de ocorrências, porque são ações públicas incondicionadas. Então, quando o adolescente em conflito com a lei, ele comete um ato, esse ato precisa ser instaurado o procedimento. Então, nós estamos ainda em reorganização, mas é uma boa estrutura, nós temos um bom espaço físico, nós temos estrutura de pessoal, a gente está terminando de organizar, mas hoje é um atendimento que ele está organizado para ser ágil, né, para ter celeridade. Esses 3 casos que eu citei, a senhora acabou tendo que lidar com eles, né? Como é que a gente falou, são situações realmente muito diferentes, né? Eu gostaria que se a senhora puder comentar um pouco de o que aconteceu, que tipo de procedimento foi realizado nesses casos. Você citou casos de exposição na mídia, nas redes sociais. Algum caso ou outro, ele ganha notoriedade na mídia, mas nós temos isso diariamente. Hoje, o adolescente, a gente vê que desde criança, esse acesso livre à internet, às redes sociais, ele é muito amplo, então, e sem vigilância. Então, as famílias, elas costumam terceirizar a educação dos filhos com essa liberdade, sem nenhuma vigilância. Então, o adolescente, ele está indo em formação de caráter, de convívio social. Então, e ali, às vezes, a rede social vira o mundo dele. Então, tudo que ele faz é postado. Então, ela não ganha grande proporção quando ele posta o dia a dia. Mas um ato que ele faz, nós temos situações aí, quer dizer, ele vai para o ato sexual, ele nem dá atenção para o ato sexual, ele dá atenção ali porque ele quer gravar, porque ele quer expor essa situação. Isso faz parte da formação do caráter, da educação, e a gente vê que as famílias estão perdendo o controle dessa situação. Talvez nem seja perder o controle, talvez elas nem tenham interesse de manter esse controle, porque ela vê a internet como um auxílio na ocupação do tempo da criança. Uma babá eletrônica, né? Justamente. Então, essa criança cresce, né? Então, aí começa a ter problemas. E, infelizmente, o que a gente vê na delegacia é que algumas famílias, elas se preocupam com isso, outras não. Algumas famílias entram em conflito quando o filho se expõe numa situação dessa, aí ela quer se questionar onde ela errou, porque ele é educado, porque ele tem bons princípios. Outras famílias ignoram essa situação, alegando que isso é uma brincadeira, não dão importância. E tem famílias mesmo que vitimizam o adolescente.
que ela acha tão sem importância que vitimiza o fato dele responder criminalmente por isso. Quais são os casos que mais abarcam junto à delegacia? Hoje, porque lá é uma unidade que a de investigações é referente a todos os crimes cometidos por adolescente, né, onde ele é o autor. Mas todos os dias a gente tem alguma ocorrência envolvendo substância entorpecente. Quer porte, quer posse, quer tráfico, mas todos os dias a gente recebe alguma ocorrência envolvendo substância entorpecente. Tem diferença de classe social nesses casos? Porque a gente sabe que, a senhora até comentou aí, às vezes as famílias vitimizam, então a senhora percebe isso? Quanto maior a classe social, mais as famílias tentam esconder. Como é que acontece isso no dia a dia lá? Então, as ocorrências envolvendo os adolescentes, elas vão em todas as classes sociais. Mas a gente encontra essa maior dificuldade mesmo numa classe social mais elevada. Porque quanto mais elevada a tendência é essa vitimização. Nós temos situações lá onde o crime, ele perde importância para a família diante da situação. Por exemplo, um adolescente que ele furta do colega um iPhone. A família tem nessa situação a oportunidade de entender que o filho está dando um sinal. Alguma coisa está acontecendo, porque se uma pessoa de classe média que frequenta escolas com alto custo financeiro, e se ela furta, é porque ela está precisando de dinheiro para alguma coisa. Então, nesse caso, geralmente é sinal de uso de substância entorpecente. Mas a família prefere, em alguns casos, ela dá ênfase ao fato da punição administrativa da escola, é maior do que o fato do furto. Então, assim, nós até temos na unidade uma equipe multidisciplinar, que ela comporta psicólogo e assistente social. A gente às vezes até encaminha essas famílias para essa conscientização, porque é preciso, o que a gente tenta fazer com isso na unidade é que o adolescente infrator, nessa primeira ação, ele possa tomar outro rumo, que ele não se transforme numa pessoa com passagens. Então, é que ele que cesse, que identifique a ação e que ele possa mudar o comportamento. Esse que é o intuito da DEA. Por isso que é uma lei específica, né? É uma lei que ela tem sanções, mas ela visa a recuperação do caráter ali do adolescente para que ele não vire futuramente um criminoso mesmo. A Delegacia Especializada do Adolescente em Cuiabá, ela fica num complexo, né? Junto com a promotoria, com o Pomeri, onde são aplicadas as medidas de internação. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho como é que está essa estrutura hoje, porque o que acontece, o que a gente percebe muito agora é que a sociedade, ela já começa a ver esses adolescentes que estão internados, porque aí são as medidas mais graves, né, as práticas mais graves que são cometidas, já como bandidos que não têm mais jeito na sociedade, né? Como é que está hoje essa estrutura lá? Existe superlotação? Quais são as atividades que esses adolescentes realizam lá? Então, ali realmente é um complexo, ali fica a delegacia dos direitos da criança, que é a DEDICA, né? Tem a do adolescente infrator, que é a DEA, tem a promotoria, o juizado, e ali do lado também tem o socioeducativo, que é onde há as internações. Infelizmente, hoje no estado, nós temos poucos números de vagas disponíveis para internação. Isso é uma preocupação, né, do estado, da força do estado, porque a Cuiabá, ele abriga os adolescentes do estado todo, e hoje as internações, elas acontecem quando acontece crimes de grave violência. Casos de homicídio, os casos de roubo, né? Hoje, a nossa preocupação é a questão do número de vagas mesmo, porque não são todos os adolescentes infratores com grave ameaça que têm disponibilidade para essa internação.
Mas o que a gente vê no sistema é que eles procuram penalizar de alguma forma. Existem outras formas de sanções. Existem os trabalhos comunitários, existe as advertências. Então, existem outras formas que o Estado tem procurado compensar essa falta de vaga para as internações. Uhum. Quanto à questão de você dizer de ser bandidinhos, assim, que a sociedade vê, a gente tem adolescentes que já têm as incidências infracionais, que têm várias incidências. Então, nesses casos, é o prioritário para as internações. Uhum. Mas o que a sociedade toma conhecimento são desses casos, como desse latrocínio do dentista, que envolve grande comoção. Mas nós temos ali, nós instauramos mais de 1.000 procedimentos por ano. Então, não são todos. Então, tem infrações de todas as formas. Tem desde a ameaça na escola com o professor, tem agressões em casa, tem furtos. Então, são vários crimes. Então, quando a sociedade toma conhecimento, é realmente essas de grande proporção que causa grande comoção. Né? Uhum. Um debate que vem sendo realizado já há algum tempo e também divide muito opiniões sobre maioridade penal. A senhora é a favor ou contrária à redução dessa maioridade? Por conta até dessa vivência que a senhora observa. Olha, o que eu sou a favor é que haja alguma forma de tentar recuperar mesmo, porque hoje nós temos superlotação no socioeducativo, nós temos superlotação nas penitenciárias, não há vaga, tanto é que hoje há um festival de tornozeleiras, porque não tem vagas mesmo. E eu acho, a minha opinião é que se houvesse espaço suficiente para essas internações, para essas tentativas de recuperação, não haveria necessidade da redução da maioridade. Eu acho que hoje a redução da maioridade ela não resolveria muito, porque onde colocaria esses adolescentes? Se os presídios hoje eles não têm vaga para os crimes de grande monta cometido pelos maiores, então eu acho que só ia ocasionar ainda mais uma dificuldade. Eu acho que a solução não está na maioridade penal. Nesses 4 meses que a senhora assumiu a DEA, a senhora percebeu que tem aumentado o número de casos de adolescentes? Tem aumentado as ocorrências relacionadas a adolescentes? A verdade talvez nem seja o aumento de casos, seja a credibilidade da denúncia, do registro. Então, se a gente vê um aumento dos registros, então, se a gente tem várias pessoas que querem serem atendidas, que querem a resposta, né? Mas a gente tem visto um número crescente no registro das ocorrências. Talvez os fatos, eles acontecem e diante das pessoas não acreditarem que aquilo pode virar um procedimento, elas preferem não registrar. A senhora falou de família, né, de estrutura familiar, que muitos desses adolescentes já vêm de uma estrutura familiar ruim, né, quebrada. Teve algum caso assim que a senhora acompanhou nesse tempo, que chamou a sua atenção? Algum caso positivo, por exemplo? Porque eu acho que assim, a gente não pode passar também um pessimismo, uma desesperança nessa situação, né? Porque, como a senhora mesmo falou, não é só a questão do crime que é praticado, né, pelo menor, ou a infração né, similar ao crime, mas toda essa questão familiar. A senhora tem, assim, algum caso que marcou nessa sua experiência? Tem, então, assim, lá é bem recente, mas a gente tem sim. A gente tem família que, diante de um ato desse, ela vê a gravidade, porque hoje, o que a gente tem são pais e mães que trabalham muito. Então, assim, às vezes o filho precisa ir para a escola sozinho, almoça na rua, então só aí se encontra à noite. Então, a gente tem sim casos positivos. Nós temos, vou citar um caso aqui, sem nominar. Uma mãe ficou desesperada, porque ela falou assim, olha, eu crio meu filho na igreja, com princípios morais, então não tinha razão para ele estar fazendo isso. Então ela falou assim, olha,
eu quero acompanhar, se for o caso, eu vou deixar o meu trabalho. Então, assim, você vê que a pessoa se choca diante dessa situação e ela quer reestruturar a família. Então, há recuperação, assim. O que a gente quer dizer é que na situação dos adolescentes, há recuperação. Então, tem casos que são simples, que com o auxílio da família é possível. A gente vê ali, a desestrutura familiar, ela acaba desencadeando a ação ali na vida dos adolescentes. Porque nós temos casais que às vezes se separam e aí é comum na ânsia de reconstruir a vida, né? O pai busca a sua reconstrução, a mãe busca a sua reconstrução e esquece que ali tem um filho. Se perdem ali, né? Se perdem. Então, assim, aí é uma educação passada para avós, para terceiros. E nós temos muitos casos onde acontece uma incidência infracional, eles voltam para a família, eles querem reestruturar a família, buscam, mas essa é uma situação assim que depende muito de pessoas, mas nós temos muitas situações positivas, nós temos muitas pessoas interessadas em reconstruir a família, em recuperar, né, aquele deslize daquele adolescente. Ok, muito obrigada pelas suas informações e a gente está sempre à disposição para divulgar aí os trabalhos da DEA. Eu que agradeço, nós estamos lá também à disposição. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar expondo um pouco do trabalho. A gente sabe que hoje, quando fala de adolescente infrator, a primeira ideia que a sociedade tem é essa mesmo, é de que os bandidos diminuíram a idade, mas não é só isso, é um trabalho belíssimo que está aberto para conhecimento de toda a sociedade. Inclusive esse trabalho da equipe multidisciplinar é um trabalho muito interessante que a gente tem e que o resultado é bastante positivo. Muito obrigada. Obrigada. Nós conversamos hoje com a delegada da Delegacia Especializada do Adolescente, a DEA, Anaíde Barros, falando um pouco sobre esse trabalho da DEA em Cuiabá. Essa é a delegacia que atua no trabalho junto ao adolescente infrator, ao adolescente em conflito com a lei. Então ela falou um pouquinho sobre as atividades que são realizadas, os casos que acabam chegando até a delegacia, falou bastante sobre estrutura familiar. Ficou aí esse alerta para você de uma delegada que tem muitos anos de experiência na área dela, foi para a delegacia da adolescência, mas passou muito tempo pela delegacia de homicídios. Então ela traz aqui esse alerta para todos nós. Estrutura familiar, gente, não tem classe social, não. Ela tem pego casos de pessoas com classes média, classe alta, com adolescentes com problemas, alertou aí, falou sobre a vitimização, né, do adolescente, você tirar a culpa do adolescente, vitimizar o adolescente e não ver aí, não enfrentar esse problema. Então faço esse convite para você, para compartilhar essa entrevista, para fazer aí esse alerta às famílias. Fiquem de olho, não terceirizem, né, os cuidados do seu filho, principalmente com a internet. Então, convido você a fazer esse compartilhamento acessando o RD News na RD TV, o canal do RD News no YouTube e você também que nos vê aí pelo Facebook, curta, compartilhe. Até a próxima. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.